vou falar agora hoje da morte espiritual, e aí depois, eu acredito que quarta-feira, nós vamos falar a respeito desta outra morte. Pastor, mas nós não temos que falar de vida? Pois é, dentro dessa morte também existe o que nós podemos falar da vida, que é a vida de Deus. Mas é de extrema necessidade você entender e você aprender. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Tá, então nós vamos entrar agora na mensagem, mas antes vamos dizer assim, eu vou dar como que um resumo do que nós falamos na quarta-feira, que a morte física, irmãos, que é a morte que nós chamamos a morte natural. Essa morte é a separação o corpo do homem do espírito. É quando há essa separação do corpo e do espírito, que a Bíblia chama isso da morte, ou morte física, morte natural. Tiago, ele declara que o corpo sem o espírito, ele está o quê? Morto. O espírito saiu do corpo, pronto, a matéria está morta. Se você tem a Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo 7, que falamos aqui na quarta-feira, diz assim, ó, Eclesiastes 12, 7, irmãos, na Almeida Revista Corrigida Normal, tá? Diz assim, ó, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volta a Deus, que o que, igreja? Que o deu. Então entenda, o corpo volta ao pó, quer dizer, de onde nós saímos, fomos criados. E o espírito volta a Deus. Então isso aqui é o que a Bíblia chama de morte. Porém, a morte é esta separação, como você está vendo. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Aqui a Bíblia diz algo, irmãos, que é de extrema relevância e importância. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27, que diz assim, ó, como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então olha só, irmãos, o homem está ordenado, determinado morrer uma só vez. O homem não vai morrer duas vezes. O homem vai morrer o quê? Uma vez. E depois disso só resta o juízo. Não tem outra coisa a não ser o juízo. E aí fica uma grande pergunta assim, pastor, o senhor já ouviu falar em alma penada? Você já ouviu falar de alma penada, irmão? Quem já ouviu? Pastor, alma penada existe. É a alma, quando a pessoa morre, que ela fica vagueando assim. Tudo isso é conversa fiada. Não tem esse negócio de alma penada, não. Não, mas quando alguém é morto injustamente, morreu indevidamente antes da hora, daí a alma dela fica penando por aí, cumprindo o propósito e tal, até chegar o momento de ir embora. Tudo isso é conversa fiada. Pastor, o senhor já ouviu falar de casa mal assombrada? Você sabe o que é isso, irmão? Casa mal assombrada? Sim ou não? Ah, pastor, tem casa que a pessoa morreu lá dentro, daí vai lá e perturba a casa e etc. Isso existe? É claro que as pessoas dizem, mas isso também não existe. Então, por que acontece certas coisas estranhas dentro dessas casas? Demônio. Você ouviu o que eu disse? Demônio. Não é a pessoa. Não foi o falecido que voltou. Não voltou e não volta. Amém, igreja? Estão entendendo, sim ou não? A pessoa morreu, pronto. Ela não vai voltar. Você já ouviu falar de mediunidade? Pastor, que diacho é isso? Aquelas pessoas que recebem, por exemplo, o espírito daquele que faleceu, do que já morreu. Já ouviu falar ou não? É a pessoa que vai lá consultar, vamos dizer, a mulher, né? Perdeu o marido, então ela vai consultar para o marido falar com ela. Aí chega lá, na hora que o cidadão vai lá e ele... É assim ou não é? Meu bem, você veio me ver. E a mulher do outro lado, como é que ela fica? Nossa, meu marido! Aí eu falei aqui o nome de alguém, mas não posso falar o nome, né, irmão? Sei lá, dá um nome bem esquisito, se você quiser saber aí. Sei lá, o fulano de tal. Sou eu que vim falar com você. Olha, estou com muita saudade de você. E a pessoa está ouvindo e de repente começa a falar coisa da intimidade deles. Aí a mulher diz assim, nossa, é meu marido mesmo.
Porque ele falou coisas que só eu e ele sabia. Engana-se você. O inimigo, o diabo, sabe isso para te enganar, que fala coisas que obviamente ele sabe, conhece, e aí a pessoa se ilude. Não, pastor, mas não pode ser. Pode. Irmãos, pode e acontece. Acontece ou não acontece? Sim ou não? Então o que é aquilo? É o demônio que manifesta na pessoa, que ele recebe o espírito do demônio, e aí fala de coisas a respeito. Pastor, e o que o senhor me diz então quando vem o familiar que já se foi e ele aparece para a pessoa? Olha, é a pessoa certinha, conversa com a outra pessoa, aquele que já partiu, aparece, conversa com o que está vivo, e até a voz é igual. O tom, o timbre da voz é tudo idêntico, igual. Ah, é o fulano que veio me visitar. É o fulano que veio me encontrar. Não é o fulano. É o diabo que está se passando por quem? Pelo fulano. Aí você vai dizer, mas não pode? É idêntico, até a cicatriz no rosto, o tom da voz é igual. Na grande verdade, irmãos, a Bíblia diz que Satanás tem a capacidade de se transfigurar até mesmo em anjo de quê? De luz. Não vai ter a capacidade de parecer com um mortal igual a mim e você? Pode ou não pode? Então não se iluda. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto é claro, que está ordenado ao homem morrer o quê? Uma só vez. Não tem conversa, irmão. Acabou. Morreu, não pode fazer mais o quê? Mas aqui tem uma grande lição. Qual é a grande lição? O homem está ordenado a morrer uma só vez. Logo, nós entendemos que o homem tem quantas vidas? Uma só vida. Irmão, nós só temos uma o quê? Uma vida. Isso quer dizer assim, ó, você está vivendo a sua vida. Você não tem tempo para viver errando. Você ouviu o que eu disse? Nós não temos tempo para errar. Não tem como você estar vivendo a vida, chega lá no finalzinho da sua vida. Não, agora eu vou voltar lá atrás e corrigir o que eu fiz. Pode fazer isso? Não pode. Quando chegar no final da sua vida, acabou, irmão. O que você fez de errado não tem como consertar. Em outras palavras, a nossa vida não é como um rascunho, que você, como vai escrever uma carta ou algo, deu errado alguma coisa, você embola, joga fora, eu vou começar de novo. Não é assim. Nós temos que entender que a vida é só uma. Você está vivendo agora e você não tem tempo para errar. Quando tudo encerrar por aqui, sobre a face da terra, pronto. O que você fez, deixou de fazer, não pode mais reaver coisa o quê? Coisa alguma. E qual é o objetivo? Que você não tem que viver errando, você tem que viver na presença de quem? Fazendo a vontade de quem? Diga amém, diga graças a Deus. Tá, para terminar, para a gente entrar na mensagem de hoje, é assim, irmãos. Você sabe que morrer não é algo novo, né? Morrer é algo o quê? Velho, sim ou não? Gerações e pós e mais gerações vão morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, nascendo. Tanto que isso acontece e já aconteceu, irmão. Por que até hoje nós não acostumamos com esse negócio chamado morte? Explica para mim. Toda vez que a gente perde alguém, um ente querido, como é que a gente fica sentindo, irmão? Triste, ruim. Por que nós sentimos triste desse modo? Já não era para estar acostumado, irmão? Ah, já morreu tanta gente. Ah, isso é normal, já acostumamos. Não era para ser assim? Sim ou não, igreja? Uma coisa que acontece uma vez, você fica alarmado, surpreso, mas vai acontecendo várias vezes, usa-se aquela frase, não, já estou acostumado, já estou calejado. Não é assim? Já estou calejado, não é isso mesmo? Por que nós, então, não acostumamos até hoje? Toda vez que a gente perde um ente querido, irmão, parece que arrancou um pedaço da gente. É assim ou não é? Uma dor, uma coisa que não podemos explicar, irmão, terrível, quando a gente perde alguém. Porque nós não fomos feitos para morrer. Amém? Originalmente, eu e você, nós não fomos criados para morrer. Não era este o plano de Deus. Tudo isso aconteceu, claro, devido ao pecado de quem? De Adão. Então, por que isso acontece? Você vai abrir comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Irmão, isso aqui que eu estou falando, nós pregamos quarta-feira, tá? Ai, pastor, não pude vir. Pois é, como você perde? E eu só estou mencionando isso de quarta-feira, porque eu tenho falado que eu vou pregar a respeito dessas 3 mortes
Então, para você não ficar sem entender o que nós já falamos. Olha o que diz Eclesiastes 3:11. Coloca na NVI direto, na NVI. Que a tradução NVI que eu quero uma palavra aqui, que melhora aqui, que diz assim, ó, NVI. Diz assim, ó, ele fez tudo belo a seu tempo. Vai. A seu tempo. Também, voltou de novo, também pôs a eternidade no coração de quem? Do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez, do começo ao fim. Ó, acho que a NVT diz assim, que Deus colocou no coração do homem o senso da eternidade. Quando nós perdemos alguém, irmãos, lá no nosso íntimo, nós sentimos assim, ó, tá errado. Sentimos ou não sentimos? Sim ou não? Não, tá errado. Não era para acontecer. Tem gente que diz, não era para morrer, não vai, não me deixe, não sei o quê. Não é assim, quando morre? Por quê, pastor? Porque nós temos esse senso da eternidade, irmão. É como dissesse assim, olha, fulano está partindo, ou fulano partiu, mas não era para partir. Era para ele o quê? Para ele ficar. E tem um detalhe, não tem idade, tá, irmão? A pessoa pode estar avançada a idade, você não quer que ela vá, você quer que ela o quê? Não é assim? Desse jeito. Nós temos o senso da eternidade do nosso coração. E toda vez que perdemos o ente querido, parece que arranca um pedaço da gente. É uma dor que não tem explicação. É verdade ou não é? Se você já perdeu, eu acredito que sim, você sabe o que eu estou te dizendo. Porque Deus colocou em nós o senso da eternidade. Nós entendemos assim, é como dissesse, nós não fomos feitos para morrer. Quando isso acontece, tem algo errado. E de fato está errado, porque não era para ser assim. Amém? Porém, isso é o que acontece. Pastor, o que é que tem a ver? Nós precisamos, irmãos, andar, viver sempre na presença de Deus. Para que quando esse dia chegar, que aí é o que importa, que nós estejamos com Ele eternamente. Diga amém. Diga glória a Deus. Pronto. Dito isso, que agora, pastor, agora estou entendendo. E alguém já disse, irmão, que a única certeza que nós temos nesta vida é que um dia vamos o quê? Isso você não erra, ou erra? Não, ninguém erra. Porém, nós não queremos. Tem gente que não quer nem falar do assunto, irmão. Não, pastor, misericórdia. Bate na madeira, vira essa boca para lá. Pode virar, pode bater na madeira, não vai mudar nada. Muda alguma coisa? Não muda. É uma realidade que nós sabemos que vai acontecer, queiramos ou não. Amém? Tá. Então, dito isso, agora nós vamos entrar na mensagem de hoje. Bom, isso é a morte física. E existe a morte, irmãos, espiritual. Que a morte espiritual também é separação. Só que é a separação do homem, do espírito do homem, a Deus. É quando o homem se separa de quem? De Deus. O homem perde essa comunhão com Deus. Se você tem a sua Bíblia, você vai abrir lá em Gênesis, capítulo de número 2, por gentileza. Gênesis capítulo 2 é o primeiro livro da Bíblia, que aqui Deus falou isso para Adão, em Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 17, irmãos. Deus ele falou isso para Adão e obviamente que quando Deus falou para Adão não comer do fruto, que diz assim, ó, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então Deus falou isso aqui. E o que é que aconteceu? Nós sabemos que o Adão e a Eva, eles foram e comeram do fruto. Quando eles comeram do fruto, na viração do dia, Deus vinha visitar o homem, falar com o homem. A Bíblia diz que o Adão escondeu de Deus. Adão, Adão. E o Adão depois saiu de trás da árvore. Ah, Senhor, eu fiquei com medo, com vergonha, porque eu estava nu. Quem mostrou que você estava nu? Comeste da árvore, da fruta, tal, que eu falei para você não comer? Resumindo, irmãos, por consequência de tudo isso, que essa comunhão com Deus que Adão ele tinha, simplesmente assim, foi rompida, ou seja, houve o afastamento.
O Adão, no dia que ele comesse do fruto, a Bíblia diz que ele morreria. Fisicamente, o Adão morreu? Sim ou não? Não. Tanto é verdade que o Adão não morreu, continuou vivendo. Porém, ele perdeu a comunhão com quem? Com Deus. Ele foi afastado dessa comunhão com Deus. O Adão morreu espiritualmente. E este é o detalhe, irmão. O Adão morreu espiritualmente, que é o que nós chamamos, vamos dizer assim, da morte espiritual. Quando a pessoa morre espiritualmente, ou seja, devido ao pecado, porque o Adão ficou com medo de Deus e não quis ter aquela comunhão com Deus por causa do pecado. Quando existe o pecado, há exatamente isso, a separação. Mas não é só, porque a morte espiritual é a separação, é a pessoa perder a comunhão com quem? Com Deus. Que não é só perder a comunhão com Deus, irmão, que tem algo a mais. É a pessoa, na verdade, ela ter a natureza de Satanás. Ô pastor, isso é muito sério. Pois é. E quem falou isso foi Jesus. Que a pessoa passa a ter nela a natureza do diabo. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. Você vai ler aqui comigo, ó. Jesus que falou isso, irmãos, que a pessoa passa a ter a natureza de Satanás. João, capítulo de número 8, e o versículo de número 44. Que o próprio Senhor Jesus, foi ele, irmãos, que fez esta declaração. Evangelho de São João, capítulo 8, e o versículo de número 44. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o que, igreja? Pai da mentira. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês querem viver e fazer a vontade do pai de vocês, que está sendo Satanás, porque vocês se tornaram como filho do diabo. Devido a quê, pastor? Devido a essa morte espiritual, vivendo desta maneira. E a grande verdade que eu quero que você entenda assim, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele disse assim, ó, existem pessoas que elas estão vivas, mas o quê? Mortas. Mas peraí, eu não entendi. Como é que a pessoa está viva e a pessoa está morta? É um zumbi, pastor? Não. É porque a pessoa está viva fisicamente, mas morta o quê? Exatamente. Isso é a 1 Timóteo capítulo 5, que nós vamos ler isso aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 6. Foi a declaração do apóstolo Paulo, que ele falou para Timóteo, irmãos. Amém, igreja? 1 Timóteo 5, 6, diz assim, ó, mas a quem vive em deleites, vivendo, está o quê? Está o quê, irmão? Morta. O que é que ele está declarando, pastor? Que pessoas, elas estavam vivas, porém estavam o quê? Morta. Deixou de existir fisicamente? Não. Adão, quando ele pecou, deixou de existir fisicamente? Também não. Mas espiritualmente, a morte entrou. E esses aqui, Paulo está dizendo assim, ó, que essas pessoas não deixaram de existir. Elas continuavam existindo. Mas agora, espiritualmente, elas estavam o que, igreja? Morta. Não tinha comunhão com quem? Com Deus. Assim é o pecador. A pessoa que é pecadora, ela está viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta, porque ela não tem comunhão com quem? E o detalhe, assim eu e você, nós vivíamos, nós éramos assim, estávamos vivos, mas espiritualmente estávamos o quê? Mortos. Quer ver? Ó, você vai abrir em Efésios, capítulo de número 2, por gentileza. Efésios, capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do versículo 1.
Efésios 2:1, irmãos. E quem encontrou, diga glória a Deus. E a coisa é muito séria, tá, irmãos? Porém, é o fato, a realidade, tá? Diz assim, ó. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas. E o quê? Pecados. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que ele nos vivificou. O que é vivificar, pastor? É reviver de novo, é o mesmo que reviver de novo. Estávamos mortos espiritualmente e aí nós fomos vivificados, ou seja, nós revivemos de novo. E nós estávamos mortos como? Ele diz, nos vossos pecados e delitos. Em outras palavras, estávamos afastados da comunhão com quem? Com Deus. Toda pessoa que ela vive afastada da comunhão com Deus, a Bíblia diz que ela está morta. Assim nós estávamos. Vivíamos desta maneira. Fazíamos como toda e qualquer pessoa faz, toda e qualquer coisa, porém nós não tínhamos essa comunhão com Deus, porque espiritualmente falando estávamos mortos. Que é o que ele diz assim, vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo seguinte, ó, em que noutro tempo andastes, eu e você, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu e você vivíamos desta maneira, debaixo desta influência, deste domínio, mas que agora nós não estamos mais. Amém, igreja? Porque nós fomos por ele vivificados. Diga glória a Deus. E ele não para, ele continua. Versículo 3 diz assim, ó. Entre os quais todos nós, eu e você, também antes, ó, andávamos nos desejos da nossa carne, do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Éramos assim, mas agora não somos o quê? Bom, pelo menos não é para ser mais, tá, irmãos? Não somos. Diga amém. Antes nós éramos assim. Éramos também como os outros, ou como os muitos, que são filhos da ira, que ainda estão vivendo afastado de quem? De Deus. Estão mortos espiritualmente. E Paulo fala no versículo seguinte, fala assim, ó, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ó, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda o que, igreja? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. Sois o quê? Tá. Aqui é o grande, vamos dizer assim, a grande virada, que Paulo declara aqui, que nós estávamos, ou ainda éramos, vivíamos desta maneira. Mortos nós estávamos, mas fomos vivificados por Cristo e salvos pela graça. E ele não só nos salvou pela graça, isso quer dizer que não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez, é pela graça de quem? Então nós fomos vivificados, ou seja, Deus nos vivificou, nos fez nascer de novo. Em outras palavras, agora estamos vivos ou estamos em comunhão com Deus pela graça dele. Só isso, pastor? Não. Ele também nos colocou numa posição privilegiada, que é o versículo 6, que diz assim, ó. Olha o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, tá? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a posição que nós encontramos hoje espiritualmente diante de Deus. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Em outras palavras, por que é que nós estamos assim? Porque nós somos filhos de Deus e fomos vivificados. Então nós temos esta posição diante do próprio Deus, ou seja, estamos assentados com Cristo. Irmãos, nós podemos e temos o direito de tudo aquilo que Cristo fez, nós podemos desfrutar no tempo que nós estamos vivendo, o dia que se chama hoje. Essa é a posição que Deus nos colocou. Diga glória a Deus.
E Deus, ele quer que a gente use também dessa, vamos dizer, dessa prerrogativa, desse direito que ele nos dá. Porque o versículo 7, ele completa assim, ó: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Escute isso, tá? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Duas coisas. Para mostrar, volta só um pouquinho, para mostrar a riqueza, isso, para mostrar no século vindouro a abundante, as abundantes riquezas da sua o quê? Graças. Riquezas das suas graças porque tem gente que acha assim, pastor, a graça é só para a gente ser salvo. Não, a graça de Deus é o que, vamos dizer assim, os teólogos dizem que é o favor imerecido, que nós não merecemos, mas a graça de Deus está sobre nós. Mas não é só para nós sermos salvos, que esta é a maior de todas as bênçãos que qualquer pessoa possa alcançar. Mas juntamente com esta salvação, que é a maior bênção, nós temos também direito de desfrutar de outras coisas, como, por exemplo, você tem direito de desfrutar de saúde. Amém, igreja? Que ela é abundante. A graça de Deus te dá o direito de você desfrutar saúde. A graça de Deus te dá o direito de você desfrutar de paz. Paz interior. Diga amém. A graça de Deus te dá a capacidade para você, irmãos, vamos dizer assim, desfrutar de alegria. Não é viver cara fechada, carrancudo, não. De ser uma pessoa alegre. Resumindo, te dá o direito de você desfrutar de todas as bênçãos de quem? Diga amém. Daí aqui eu quero comentar com você o versículo 8, o 9 e o 10 também. Bem rapidinho. Coloca o 8, que diz assim, ó: porque pela graça sois o quê? Salvo. Não, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de quem? Ó, pela graça sois o quê? Salvo. Irmãos, a graça é o favor que nós não merecemos. Então isso quer dizer assim, ó, que eu não tenho que fazer nada para mim ser salvo. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Uma única coisa que nós temos de fazer pastor, o que é? É crermos no que Cristo fez por nós. Porque se você não crer, não vai adiantar o quê? Não adianta nada. Então, a graça, a bondade de Deus estendida por nós, e agora eu e você, nós temos que crer no que Cristo fez por nós para nós sermos salvos. Mas eu não tenho que pagar, eu não tenho que fazer sacrifício algum para mim ser salvo. Porque o que é de pessoas que elas querem, irmãos, fazer uma porção de coisas, supostamente para ela poder ter direito de alguma coisa, quando na verdade não é. Não é você que fez ou faz alguma coisa, é Deus que fez por nós. Diga amém, igreja. Ele, Deus, que mandou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar. Foi Jesus que tomou o meu e o seu lugar. E você sabia que Jesus experimentou a segunda morte? Ô, pastor, a segunda morte não. Também, né? Mas Jesus, vamos dizer assim, ele que experimentou a morte espiritual, Jesus experimentou. Quando que ele experimentou? Quando ele estava na cruz, crucificado, a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados, sim ou não? E aí lá ele declarou, meu pai, por que me desamparaste? Por que me deixaste? O Pai deixou Jesus. Em outras palavras, o pecado fez isso, afastou Jesus do Pai. Jesus experimentou a morte espiritual. Porque é isso que ocorre. E ele fez isso por quê? Fez por mim e fez por você. Fez por nós, morrendo na cruz, quando na verdade nós que deveríamos morrer. Mas mesmo que fôssemos para a cruz, irmão, seria insuficiente. Porque precisava do que nós chamamos do Cordeiro Pascal, santo, vivo, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. E nós temos defeito, falha. Jesus era o quê? Perfeito, não tinha defeito. Então, por isso que somente Cristo podia morrer em nosso lugar. E aí ele pagou o preço. E agora ele diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça. Eu não tenho que fazer nada.
absolutamente nada, a não ser crer no que ele fez por nós. E aí sim, eu passo a ter o direito dessa salvação. Ou, como queiram, eu passo a ser vivificado de novo. Aquilo que o pecado de Adão fez comigo e com você, nos afastando de quem? De Deus. A graça, o favor de Deus faz o contrário. Nos trouxe para perto dele, nos vivificando. E agora, pela graça e mediante a fé, nós somos o quê? Salvos. Diga amém, igreja. Eu e você, nós alcançamos essa salvação. Aí o versículo 9 que diz assim, ó: não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, não vem do que eu possa fazer. Não, eu vou pagar um preço muito alto, eu vou comprar, eu vou fazer um sacrifício para que eu seja salvo. Nada do que eu fizer vai mudar isso na minha vida. Porque eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela graça de quem? Você sabe que o que é bonito, irmãos, é assim, ó. Imagina que para a pessoa ser salva, se ela tivesse que comprar, pagar algum preço. Aí alguém poderia dizer assim, mas eu tenho pouco dinheiro, pouco recurso, então logo eu não posso ser salvo. Imagina a pessoa chegasse diante de Deus e ela dissesse mais ou menos assim, Jesus falou, mas você não tem a salvação. E aí ela diria, não, mas é que eu não dei conta de pagar. O preço era muito o quê? Muito alto. Eu não tinha esse recurso. Então, por isso que eu não tenho a salvação. Jesus vai dizer, não, mas você está enganado. Porque não era preciso pagar o quê? Nada. Alguém pode dizer, mas eu não tinha tanto instrução, porque eu era uma pessoa leiga, eu não sabia nem ler, nem escrever. Jesus dizia o quê? Não era pelo que você poderia fazer, era pela minha graça. Então, irmãos, não é pelo que nós podemos fazer, escrever, ou pagar um preço, ou fazer um sacrifício, não. É pela graça. Não vem da minha obra, não vem da sua obra. Nada do que nós podemos fazer possa nos salvar. Pelo contrário, não precisamos fazer coisa alguma, eu repito, a não ser você crer no que Jesus já fez por você. Diga glória a Deus. Sabe que eu fico mais maravilhado? É assim, que esta é uma condição que toda e qualquer pessoa pode fazer. Pode ou não pode? Sim ou não, irmão? Não pode fazer, não precisa fazer nada. Somente basta o quê? Crer. Pronto. Só acreditar. E mesmo assim ainda tem gente que tem dificuldade. Mas não sei se é verdade, eu não sei. Você está perdendo o seu tempo dando ouvido para o inimigo. Creia no que ele diz, no que ele fez, e você passa a ter essa salvação também. Diga glória a Deus. Diga amém. Versículo 10, deixa eu explicar para você, irmãos. Porque somos feitura sua, de Deus, tá? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos o quê? Nelas. Pastor, agora está tendo um probleminha, porque o Senhor falou que nós não temos que fazer obra alguma, e aqui a Bíblia está dizendo que nós temos obras para fazer. Exatamente. Só que você tem que entender que a Bíblia diz que ele nos fez ser feitura sua, porque nos recriou de novo, nos conectou com Deus. Agora nós estamos vivificados em Deus, temos a vida de Deus na nossa vida terrestre, que é eterna, ou seja, nós temos a salvação. E agora que a Bíblia diz aqui que ele, volta um pouquinho, Juninho, que ele nos vivificou, aqui criados em Cristo Jesus, para as boas o quê? Isso. A diferença é assim, irmãos, que nós não somos salvos pelas nossas obras. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu tenho que ter obras. Amém, igreja? Conseguiu entender ou não? Eu vou explicar melhor. Nada do que eu fizer vai me trazer salvação. Mas agora que eu tenho a salvação, agora eu tenho obras concernente àquele que é salvo. Deu para entender? Sim ou não? Quer ver assim, uma pessoa que é salva, ela pode viver no adultério, na mentira. Por quê? Porque essas obras não condiz àquele que é o quê?
Exatamente. Então, as obras que Deus preparou para nós são obras coerentes, concernentes àquilo que nós já fomos salvos. Eu não faço tal coisa de errado. Por que eu não faço? Porque eu sou o quê? Mas eu não faço essas coisas para mim ser salvo. Eu não faço essas coisas porque eu sou o quê? Amém, igreja? É isso que Paulo está dizendo. Que nós fomos salvos e agora que nós somos salvos, tem obras que tem que acompanhar ou que acompanham a nossa salvação. Eu sou salvo, por isso que eu ando e vivo desse modo, com o objetivo de agradar a quem, igreja? Mas não é para mim ser salvo. Amém, pessoal? Aí se alguém disser assim, ó, mas você agora quer ser melhor do que eu, você agora está metida besta, porque você não faz, não é daquele... Não. Não é que eu não sou e não faço, é que agora isso não me pertence mais, porque essa obra não tem que fazê-la e praticá-la, mas a obra que eu faço é porque eu sou salvo, porque eu tenho a salvação, por isso que eu deixei de fazer tal coisa. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Agora aqui tem um grande detalhe. Qual é o detalhe, pastor? O detalhe é assim, irmãos, que no bom sentido eu vou usar essa expressão, que eu e você, nós temos que ter, vamos dizer assim, um entendimento que o pecado ele tem uma capacidade, irmãos, vamos dizer, muito grande, que é exatamente isso, de nos separar de quem? De Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 59, o versículo de número 2, diz assim, ó, Isaías 59, 2, olha o que declara. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão, iniquidade é pecado, tá, irmãos? Entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos o quê? Ouça. Que quer dizer que o pecado faz isso. Nos separa de quem? De Deus. Aí vem um ponto. Nós temos que tomar cuidado, porque o pecado tem a capacidade de nos separar de Deus. Tem a capacidade de nos fazer, em outras palavras, sofrermos o que nós chamamos da morte espiritual. Então, nós não podemos nos enganar com o pecado, irmãos. Pastor, mas quem é nesse mundo que não peca? Porque todos nós somos falhos e existe uma grande diferença de você viver uma prática de pecado e você ser sujeito à falha. Porque aquela frase assim, quem é que nesse mundo não peca? Você tem que tomar cuidado a respeito desse não peca. Aquele que diz que não tem pecado, não, é aquele que dizer que não é sujeito a pecar. Todos nós somos sujeitos ao quê? Ao pecado. Mas todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele foi justificado. Se ele foi justificado, ele está em pecado, irmão? Não. Agora, isenta ele de pecar? Não. Ele é sujeito ao pecado, sim ou não? O que nós não podemos é viver na prática do quê? Esse é o problema. Porque tem gente que ele acha que ele... vivendo na prática do pecado não tem problema, quando na verdade tem. E é um grande problema isso. Não é que eu sou sujeito a errar, todos nós somos. Eu não posso viver no erro. Amém, igreja? Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo de número 8. O apóstolo São João explica isso aqui para nós, irmãos. Porque o pecado tem essa capacidade de nos afastar de Deus, ou seja, de nos levar a essa morte, tá, irmãos? E 1 de João, o capítulo de número 3, eu vou ler com você o versículo de número 8. 1 de João 3, 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó, quem pratica o pecado é de quem? Então, olha a diferença aqui, essa palavrinha, pratica. O que é prática? O que é prática? É viver o quê? Fazendo. Não é aquela pessoa que é sujeita a errar. Irmãos, eu repito, todos nós somos sujeitos ao erro, sim ou não?
Nós não somos perfeitos, irmão. Quando você menos espera, você pode fazer, você pode falar alguma coisa. Agora, o que não pode é você fez algo de errado e continuar o quê? Fazendo. Não, mas eu sou falho mesmo, por isso que eu vou continuar no erro. Não, aí você está na prática do pecado. E aqui, quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado é de quem? E é o Jesus aqui, não, Pedro escrevendo e falando para nós. Deixa eu completar o versículo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Então nós hoje, que estamos em Jesus, que fomos vivificados com Ele, não temos mais que viver na prática do pecado. Diga amém. Pastor, e quando eu errar? Não é para você errar, mas é sujeito? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Quando eu errar, você se arrepende, confessa o seu pecado a Deus e abandona. Pronto. Confessei, abandonei e não pratica mais. Amém, igreja? E um detalhe, tá? Tem gente assim, ó. Nossa, perdoa a expressão. Pode falar ou não? Tem pessoa que é cara lavada, irmão. Que não, mas Deus é bom, Deus é amor. Se você pecar e você pede perdão, e Deus o quê? Deus perdoa. E aí ele erra, pede perdão e na cabeça dele. E Deus perdoa e ele vai continuar o quê? Errando o quê? De novo, a mesma coisa. Será que Deus vai perdoar? Primeiro, não existe, não está escrito na Bíblia que nós devemos pedir perdão para Deus. Não, é só pedir perdão que Deus perdoa. Deus não diz que está na Bíblia para você pedir perdão. Não, pastor, não. O que é que está na Bíblia? Confessar o seu pecado. Que você tem que confessar, arrependei-vos, arrependei e confessar. Então você arrepende, confessa o seu pecado a Deus. Aí Ele vai te perdoar. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mentalidade e de comportamento. Amém, igreja? Se eu não mudei a mentalidade, não mudei o comportamento, teve arrependimento? E Deus vai perdoar? Vai ou não? Vai ou não? Não vai, irmão. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, irmão, pelo menos aí acho que uns 20 anos, cuidei de uma igreja, a irmã da igreja, da Graça. O marido dela não era da igreja da Graça, era numa outra igreja. E não estou dizendo que era a igreja que ensinava isso, mas na cabeça dele, tá? Que ele falava assim para ela, para a esposa, né? Não, Deus é bom. Quando a gente erra, é só a gente pedir perdão para Deus, Deus perdoa, pronto. E aí, se errar de novo, você vai lá e pede perdão para Deus, Deus perdoa. Se errar de novo, você vai lá e pede perdão para Deus e Deus quer. Será que Deus vai perdoar, irmão? Aquela pessoa que vive cometendo o mesmo erro e pedindo perdão? Deliberadamente, isso se caracteriza prática do quê? Sim ou não? Lembra aquela história do cidadão que ele morava no campo, aí teve uma concentração de fé? Um pregador famoso foi, e ele foi também. Aí o pregador pregando e falando, e etc., que tem que confessar o pecado, tem que arrepender. Aí ele veio à frente, que era para vir à frente, ele veio para confessar. E na hora ele está orando, irmão, pedindo, confessando o pecado. Deus, eu confesso meu pecado, que eu roubei 36 sacos de feijão do meu vizinho. Aí Deus falou no coração dele, mas não era 35? Ele falou, não, estou pedindo perdão pelo que eu vou roubar amanhã. Será que ele se arrependeu? Sim ou não? Não, irmão. Aí eu pergunto, Deus vai perdoar? Não vai. Não adianta eu querer enganar a quem? Pode enganar o homem, pode ou não pode? Não, me perdoa. Você já ouviu falar da lágrimas de crocodilo? Já ouviu falar? Sim ou não? O que é que você entende? É lágrima de falsidade, irmão. Não, Deus me perdoa. E chora. Mas lá no fundo ele está dizendo assim, não tem problema, eu vou continuar o quê? Não houve arrependimento, irmão. Deus não vai perdoar. Então, o que Pedro está dizendo é viver na prática. Eu não posso, você não pode. Nós somos sujeitos a errar. O que nós não podemos é viver no quê? No erro. Eu errei, me arrependo, confesso e pronto, abandono. Eu não vou mais errar. E aí você, claro, vigia, policia, para não cometer mais aquele erro. Amém, igreja?
É isso que Pedro está dizendo. E a pessoa que vive, pastor, ele está se enganando. Não é a Deus, não, ele está se enganando. Porque Deus não engana. Amém, igreja? Olha o que diz versículo 9. Ó, o 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do quê? Está entendido, sim ou não? Não é que não é sujeito ao pecado. Repito, todos nós somos sujeitos. Nós não podemos viver no que, igreja? Na prática, irmão. Praticando deliberadamente. Não, eu não estou nem não. E quando eu falar com Deus, Deus me perdoa. Não, não, não. Nós somos nascidos de Deus, não vivemos na prática do pecado. E aí ele diz assim, ó, a prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Esse viver pecando é praticando. Porque é nascido de quem? Pronto. Está aqui, está tudo explicado. Antes eu vivia, estava afastado de Deus, vivia na desobediência, como filhos da ira. Mas agora eu me uni com Deus, a minha semente agora é genuína, é santa. E eu não vivo mais na prática do pecado, porque eu sou nascido de Deus e não pratico mais essas coisas. Eu mudei porque a minha origem, a minha essência não aceita mais isso. E é fato. Quer ver um detalhe que você vai dizer, pastor, já aconteceu comigo. Quantos aqui que de repente fez alguma coisa de errado, falou alguma coisa, e lá no seu coração, como é que você ficou? Triste, é assim ou não é? Um pesar no coração, nossa, não podia ter feito, eu não podia ter falado e tudo mais. O que é isso, pastor? É a essência que agora você é de Cristo, que você sabe que não tem que viver deste modo. Por isso nós chamamos, a Bíblia chama de arrependimento. Aí você confessa a Deus, Deus me perdoa que eu fiz e tal. É assim ou não é? Sim ou não? É isso que ocorre, porque você é nascido de quem? Diga amém. Versículo 10, deixa eu ler o 10 também, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de quem? De Deus. Para resumir assim, irmãos, se nós somos de Deus, não temos mais que viver na prática do que a igreja? Do pecado, mas sim viver com o propósito de agradar a Deus, porque nós temos hoje a vida de Deus porque fomos vivificados. Diga glória a Deus. Diga amém. Entenderam sim ou não? Pastor, eu entendi. E a pessoa que ela estava, por exemplo, no erro, pastor? Nada melhor do que você confessar, arrepender e abandonar. Você se unir com ele, e a Bíblia diz, se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, 1 de João 1,9, e ele vai santificar você para você andar com ele, no bom sentido da expressão, de cabeça o quê? Sem ter do que se envergonhar. Eu fiz, mas não o quê? Não faço mais. Eu me consertei com quem? Diga amém, igreja. Irmãos, isso aqui é de extrema necessidade. Você andar, ser vivificado com Deus e andar na presença dEle. É o que Deus espera de todos nós. Entenderam sim ou não? Amém? Vamos ficar de pé. Fique de pé, agora é hora de você falar com Deus. Colocar, abrir o seu coração, falar com Deus. Pastor, eu me afastei dos caminhos santos, eu comecei a andar por outros caminhos, viver de outra maneira. Não é aí que Deus quer que você viva. Pelo contrário, Deus quer que você viva na presença dEle. Irmãos, eu e você, nós fomos feitos, criados para viver em comunhão com quem? Não é longe dEle. Longe dEle está faltando alguma coisa. Nós só podemos nos completar na presença de quem? Então aproveita a oportunidade, abrace a fé em Cristo Jesus, determina no seu coração, Deus, eu preciso de mudança. Porque se você, escute aqui o que eu vou falar, é muito sério, tá? Se você estiver, irmão, morto espiritualmente, você partir daqui, você estará em maus lençóis, eternamente, eternamente.